Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Antropologia e Sociologia da Educação Física. Eu sou o professor Ricardo Ferreira, responsável pela disciplina, e o tema do nosso encontro de hoje é: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E para inspirar o nosso encontro de hoje, eu trouxe um trecho da música para o compositor Geraldo Vandré, que diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Será? Será que o sujeito muda a sociedade? Ou será que é a sociedade que molda o sujeito? São questões como essa que alavancam os estudos da sociologia, tema do nosso encontro de hoje. Você sabe o que é sociologia? Ao final dessa aula, nós seremos capazes de definir sociologia e classificar os diversos campos da sociologia. Mas, enfim, o que é sociologia? Quando nós falamos em sociologia, somos arremetidos à sociedade. Mas qual será o verdadeiro objeto de estudo que essas ciências estudam? Assim como a eletricidade é um fenômeno estudado pela ciência chamada física, como os organismos que possuem células são estudados pela biologia e os elementos oxigênio e carbono são estudados pela química, a sociologia estuda os fenômenos sociais. Mas o que são os fenômenos sociais? São as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formações de grupo e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Então, fenômenos sociais são os acontecimentos que geram de interações entre sujeitos. Eu trouxe aqui um exemplo para você de um grupo de hip hop. Um grupo de hip hop, ele possui normas de comportamento parecida, ele utiliza de atitudes comuns, as manifestações culturais, o modo de se expressar também são comuns, o modo de se vestir, o modo de andar e até o dialeto utilizado. Mas enfim, o que é sociologia? A sociologia é uma ciência social que estuda a sociedade humana e sua organização, estrutura, instituições, comportamentos e relações sociais. Ela busca compreender os padrões de interação e as dinâmicas sociais, assim como a forma como as pessoas se relacionam, agem e pensam em grupo. Então, a sociologia estuda a relação entre os sujeitos e todos os fenômenos que geram dessa interação. E como surgiu a sociologia? A sociologia surgiu no século XIX, com resposta às mudanças sociais que estavam acontecendo naquele momento, com a Revolução Industrial e o surgimento de novas organizações sociais, num período chamado Iluminismo. Augusto Comte, ele é considerado o pai da sociologia. Ele foi responsável por desenvolver a teoria da evolução social, na qual ele propôs que a história da humanidade se divide em 3 estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. No estágio teológico, as explicações dos fenômenos sociais, eles se baseavam na crença religiosa. No estado metafísico, as explicações se baseavam em conceitos abstratos e filosóficos. Já no positivo, a explicação se baseava na observação empírica e na aplicação do método científico. E quais seriam os campos de estudos da sociologia? Nós podemos organizar a sociologia em campos de estudo para melhor compreender e entender quais são aí os seus campos mais aprofundados. A primeira é a estrutura social. Ela estuda a organização da sociedade em termos de instituições, grupos sociais, classes, gêneros,
raças, etnias, entre outros. Por exemplo, ela estuda as estruturas das tribos indígenas, dos movimentos sem terra e dos quilombolas. Outro campo de pesquisa é a cultura e simbolismo. Ela estuda os padrões culturais e simbólicos que estruturam a vida social, incluindo crenças, valores, normas, comportamentos, rituais e artefatos. Então, ela estuda os padrões simbólicos que influenciam nossas estruturas de crença, os nossos valores e os nossos comportamentos. Comportamento social. Estuda o comportamento humano e suas várias dimensões, incluindo ações, interações, emoções, sentimentos e cognições. Então, ela estuda como a sociedade se comporta diante de determinado fenômeno. Por exemplo, como a sociedade se comportou durante a pandemia de Covid-19. As instituições sociais. Ela estuda as organizações sociais que estruturam a vida coletiva, como a família, a educação, a religião, a política, a economia, a saúde, entre outras. O campo dos movimentos sociais. Ela estuda os movimentos coletivos de contestação e mudança social, como os movimentos operários, feministas, ambientalistas, LGBT, os movimentos estudantis e qualquer outro movimento que venha reivindicar uma melhora de condição social, melhora de condição de vida coletiva. A sociologia também estuda o campo da desigualdade social. Ela estuda as diferentes formas de desigualdade que estruturam a nossa sociedade, incluindo a desigualdade econômica, de gênero, racial, etária, entre várias outras. Então, como você pode observar na imagem, nós temos aí uma favela ao lado de vários condomínios. Então, a desigualdade social, ela representa um abismo na nossa sociedade. A mudança social. Ela estuda os processos de mudança social e a transformação da sociedade, incluindo as revoluções, a modernização e a globalização, entre outros. Por exemplo, ela estuda a influência das redes sociais na política, ela estuda a influência das redes sociais no novo modo de se trabalhar e as relações de trabalho em plataformas como a Uber, como o iFood e várias outras que surgiram motivadas aí pela modernização e pela tecnologia. Enfim, para você se aprofundar um pouco mais no nosso tema, o que é sociologia, eu deixei aqui uma indicação de leitura para você, que é o capítulo As Origens da Sociologia, do livro Fundamentos da Sociologia da Antropologia, de Oliveira Melo e Araújo, de 2018. Esse livro está aqui na aba de referências bibliográficas e você pode consultar ele e aprofundar um pouco mais o conhecimento. E no nosso próximo encontro, nós teremos como motivação a música para o dia nascer feliz. Você está sendo convidado a assistir um documentário que retrata a educação brasileira e toda a influência social que ela exerce na formação do ser humano. Muito obrigado por acompanhar o nosso encontro até o final e até a próxima!